Salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje é falar sobre um pouquinho dos desafios financeiros para nós investidores aqui na Alemanha nesse ano de 2022 e que provavelmente serão desafios para os próximos anos também. Primeiro deles é a mentalidade desenfreada de consumo. E eu quero começar com uma frase célebre, provavelmente muitos de vocês já ouviram, que é a seguinte: nós compramos coisas que não precisamos para agradar pessoas que não gostamos com o dinheiro que nós não temos. Então hoje em dia existe aí uma avalanche de propaganda onde quer que você esteja, seja na televisão, seja na rua, seja no celular, seja na internet, navegando no seu computador, há sempre uma enxurrada de propaganda de coisas que você não precisa, estimulando, forçando você a consumir. Então é muito importante ter um autocontrole, se perguntar se aquilo que você está comprando, aquilo que você deseja comprar é realmente algo que você necessita, que você precisa, ou algo que simplesmente você deseja para satisfazer o seu ego, para satisfazer a sua vontade momentânea. Então é bem difícil lidar com isso nos tempos de hoje. Segundo ponto, entender que aqui na Alemanha os tipos de investimentos são diferentes do Brasil. Então é importante você que já mora aqui na Alemanha ou que está pensando em vir mudar para cá, que aqui, por exemplo, não existe uma renda fixa nos moldes do Brasil, onde você deixa o dinheiro lá parado e aí você tem um baixíssimo risco, tem uma rentabilidade e tem uma alta liquidez. Isso aqui na Alemanha não existe. Além disso, os famosos fundos imobiliários, então estão na moda hoje no Brasil, que você vai lá, compra uma cota de um fundo imobiliário e mensalmente você recebe proventos livres de imposto. Aqui na Alemanha também não funciona dessa forma. A gente tem uma característica aqui de investimento muito mais de proteção de patrimônio e construção de patrimônio visando médio e longo prazo. Aqui na Alemanha, por exemplo, as empresas pagam anualmente dividendos e não trimestralmente, mensalmente, às vezes como no Brasil. Mais um ponto, aversão a risco. Então esse é um ponto que a gente, no nosso trabalho da Alemanha Investimentos, diariamente a gente lida com isso, que as pessoas têm uma certa aversão a risco. O que elas na verdade não sabem, e aí é importante o nosso trabalho, é que o problema é que se você não arriscar nada, você arrisca muito mais. Por quê? Porque aqui na Alemanha, como eu falei anteriormente, a gente não tem renda fixa. Então você ou deixa o dinheiro parado na conta, rendendo 0% ao ano, ou você investe direto em renda variável, através de fundos ou ações e etc., para tentar passar e tentar cobrir o efeito da inflação e da perda de capital, perda de poder de compra ao longo do tempo. Então é importantíssimo também ter isso em mente. Mais um ponto que a gente trabalha bastante aqui na Alemanha, principalmente em relação a casais multiculturais, ou seja, esposa brasileira, marido alemão ou até mesmo alemães que a gente também tem como clientes, que é a mentalidade excessiva de poupador, a mentalidade de guardar ao invés de investir. Isso se dá pela herança da guerra, onde as pessoas tinham medo de uma guerra iminente e sempre deixavam dinheiro parado dentro de casa, debaixo do colchão ou até mesmo parado na conta no banco para ter uma alta liquidez caso acontecesse alguma coisa. Essa mentalidade, infelizmente, aqui na Alemanha foi passando de geração a geração e hoje a gente tem aí boa parte da população ainda guardando muito dinheiro na conta. Foi feita uma pesquisa, pessoal, no ano de 2021 e concluído que o volume de dinheiro guardado pelos alemães aumentou. Isso aí veio como uma consequência da pandemia. Então, de cada 100 euros, os alemães deixam guardados 15 euros. Isso hoje contribuiu para um valor de mais ou menos 311 bilhões de euros que os alemães têm parado em conta. Então é bem difícil lidar com essa mentalidade dos alemães de simplesmente guardar dinheiro. Ontem, coincidentemente, eu estava numa festa com a minha esposa e conversando com alguns alemães sobre economia, sobre política, sobre cultura, e eles mesmos admitiram, alemães da minha faixa etária, 30, 35, 40 anos de idade, de que falar sobre dinheiro na Alemanha é um tabu. As pessoas não falam sobre dinheiro, as pessoas não falam sobre
investimentos. E aí isso leva ao próximo ponto, que é um problema na educação financeira. Então, aqui na Alemanha, embora seja um país muito desenvolvido, seja um país muito estruturado economicamente, não se fala sobre investimentos abertamente. Falar sobre dinheiro e investimentos ainda é muito tabu. Cerca de 10 a 11% da população economicamente ativa, ou seja, mais do que 18 anos de idade, investe na bolsa, seja através de ações ou através de fundos. Então é um percentual muito pequeno para um país muito desenvolvido. E por que isso? Primeiro, essa herança de guardar dinheiro, de poupar dinheiro, ainda dessa mentalidade de guerra e agora de pandemia. Outro ponto, as escolas não ensinam isso. As escolas aqui não falam sobre investimentos, não falam sobre como fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Não se explica na escola que o sistema previdenciário é ruim, não vai ajudar as pessoas no futuro, não vai cuidar da aposentadoria das pessoas aqui na Alemanha, e esse assunto fica sempre tendo que ser pesquisado individualmente por quem realmente tem interesse. Não é um assunto que é falado ostensivamente, não é um assunto que é falado abertamente na sociedade alemã. E aí a gente vem para o próximo ponto, desafios de investimento, taxa de inflação. Nos anos anteriores na Alemanha, pré-pandemia, a taxa de inflação da Alemanha e, consequentemente, as taxas de juros, elas sempre foram muito baixas. A gente tem uma taxa média de inflação dos últimos 10 anos de 1,5%. Isso é muito baixo. Então, você deixar o seu dinheiro parado na conta, tendo uma inflação de 1 a 2% por ano, é uma coisa. Agora, quando você deixa o dinheiro parado com uma taxa de 10% ao ano, que é exatamente o que a gente está vivenciando nesse ano de 2022, isso muda totalmente o curso da história. E já foi feito um estudo em relação a isso. Com uma taxa de 3% ao ano, a cada 20 anos o seu poder de compra diminui pela metade. Então, levar isso em consideração é extremamente importante, como uma estratégia, como uma base do porquê é tão importante a gente investir o nosso dinheiro. E por fim, o último grande desafio que nós temos como investidores aqui na Alemanha, que não é diferente de outros países, a previdência social e a aposentadoria. A previdência social, já falei em outros vídeos, já gravei um vídeo sobre o problema da previdência social, vou deixar aqui em cima. Ele é um modelo não sustentável, onde quem trabalha sustenta quem está aposentado. O problema é que a gente tem uma baixa taxa de natalidade e as pessoas estão vivendo mais tempo, o que leva a uma desigualdade na pirâmide etária da Alemanha. Ou seja, a gente tem menos pessoas trabalhando para sustentar os aposentados. O que isso vai gerar? Vai gerar em algum momento um colapso do sistema da previdência social aqui na Alemanha. Então é muito ruim e prejudicial quando as pessoas pensam ou vêm aqui para a Alemanha pensando que o sistema previdenciário alemão vai cuidar delas. Então, se você está vendo esse vídeo, mora aqui, já tenha ciência de que não é assim que funciona. Infelizmente, em várias cidades, não só aqui em Darmstadt, mas em cidades maiores como Berlim, Munique, Frankfurt, Stuttgart, as pessoas veem idosos catando latinha na rua. Para quê? Para poder vender essas latinhas, para poder aumentar a renda mensal, porque a previdência social por si só não dá. Então é um tema muito importante e só isso já deveria servir de motivação para quê? Para que a gente não deixe o nosso futuro nas mãos do governo. O sistema vai ser reformulado em algum momento, a gente vai ter uma reforma da Previdência, onde a idade da aposentadoria, que hoje é de 67 anos, será aumentada para uma idade maior, porque as pessoas estão vivendo mais tempo. Então essa vai ser a solução paliativa do governo. Quem tem uma previdência privada, quem investe em previdência privada, vai ter aí um bônus lá na frente. Primeiro, porque o governo incentiva que as pessoas façam previdência privada. Segundo, porque quando você tem um contrato privado, independente do que o governo fizer com a previdência social, você estará garantindo a sua previdência privada. Espero ter ajudado. Aqui tem um pouco dos meus insights, não apenas como investidor, mas também como assessor financeiro aqui na Alemanha. E se você tem vontade de começar a investir aqui na Alemanha de maneira sustentável, pensando no médio, no longo prazo, procure a gente através do nosso site alemanhainvestimentos.com ou através do nosso Instagram, Alemanha Investimentos.
Fiquem com Deus, espero ter ajudado, ter contribuído. Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.